Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui com a nossa série sobre relações humanas no ambiente de trabalho. Vamos para o vídeo número 9. Já foi uma jornada longa até agora. E agora a gente vai tratar de uma temática. Essa temática tira o sono de muita gente, principalmente quem está em posição de liderança, em posição de gestão. É uma situação difícil, porque eu tenho uma máxima que eu venho falando aí para as pessoas já há algum tempo, onde eu digo de forma explícita, 100% de todos os problemas, presta atenção, 100% de todos os problemas que acontecem, problemas e dificuldades que acontecem dentro do ambiente corporativo, elas têm origem em um único ponto. Sabe qual é? Não são as relações humanas. Não. É a comunicação. É a comunicação. Ela é responsável, ou a falta dela, ou o problema com ela, responde por 100% de todos os problemas e dificuldades que são enfrentados dentro das organizações. Agora a grande questão é como é que as relações humanas no trabalho, quando elas estiverem bem alinhadas, elas podem evitar problemas e dificuldades para atingir os resultados que são desejados, os resultados que são buscados. Aqui que está o grande elemento que eu quero tratar com vocês nessa série de vídeos. Para falar desse ponto, o primeiro ponto que eu preciso esclarecer com vocês é sobre o alinhamento. Fala-se tanto, né? Precisamos alinhar isso, precisamos alinhar aquilo, vamos alinhar. Mas o que é alinhamento? Alinhamento de novo, né, uma forma bonita de dizer que nós precisamos ter na nossa cabeça, na nossa mente, as mesmas metas, os mesmos objetivos para serem cumpridos. Só relembrando aqui rapidamente, o que são metas e o que são objetivos. As metas são aquelas conquistas de curto prazo. Quando eu somo todas essas conquistas pequenas de curto prazo, eu atinjo o meu objetivo maior. Então aí está a diferença entre meta e objetivo. Meta é curto prazo, o objetivo é um prazo um pouco maior. Eu posso até dizer que a somatória das metas cumpridas me leva ao objetivo desejado. Agora, para isso, para que metas sejam cumpridas e objetivos atingidos, tem 3 elementos com os quais você precisa contar dentro do ambiente organizacional. Primeiro, plano. Segundo, planejamento. Terceiro, equipe. Plano e planejamento muita gente confunde. Pensa que é a mesma coisa. Não é, gente. Plano é uma coisa, planejamento é outra. Vamos esclarecer. O plano é o seu roteiro. É o caminho que você vai perseguir. É como se você pensasse, por exemplo, para eu sair da minha casa, ir até a padaria, comprar o pãozinho crocante que eu gosto para tomar meu café da tarde e voltar, eu preciso seguir um caminho. Eu vou escolher o caminho que me seja mais adequado, por exemplo, o caminho mais curto. Quando você pensa no caminho, da hora que você sai da tua casa até você voltar para sua casa com um pãozinho quente na mão, você estabeleceu aqui um plano. Um plano. Você seguiu esse plano, foi, comprou o pão e voltou. O planejamento ele vai além disso, porque o planejamento ele é maior. O plano de execução é uma das componentes de um planejamento. O planejamento ele inclui outros elementos, como por exemplo, informação. A padaria está aberta? Eu tenho dinheiro para comprar o pão? Eu consigo ir andando até lá ou eu preciso ir de carro ou de ônibus? Então eu penso em outras componentes além do caminho que eu tenho que seguir quando eu falo de planejamento. Entendido? Então a diferença entre plano e planejamento. E o terceiro elemento, aí todos nós conhecemos muito bem, que são as equipes. Opa! Será que conhecemos mesmo? Porque tem muita gente que confunde equipe com time, que são coisas diferentes, né? Enquanto o time, apesar de ter um objetivo comum, ele atende à questão da individualidade, a equipe não. Numa equipe não há individualidade. A equipe, ela é ou precisa ser um ente único, um aglomerado de pessoas que pensa da mesma forma, age com a mesma sinergia, enxerga as mesmas metas, entende os mesmos objetivos, conhece o mesmo plano e compartilha do mesmo planejamento. Então aí você tem uma equipe, de fato, e não um time que se reúne ocasionalmente para atingir um objetivo, talvez de fazer um gol. Estou falando de time de futebol.
Pessoas que não jogam juntas se reúnem no final de semana para jogar uma pelada, né? Trocar uns passes de bola e tentar fazer alguns gols e ganhar também algumas canelas roxas às vezes. Então tá aí a diferença entre time e equipe. E aqui eu estou falando de equipe, um elemento importantíssimo para a gente atingir aqui os objetivos organizacionais. O segundo ponto que eu preciso falar com vocês é o exercício da empatia. Sim, por quê? Quando você fala desta componente de evitar problemas e dificuldades dentro das relações humanas, dentro do ambiente de trabalho, visando atingir metas e, depois disso, seus objetivos, eu estou falando de usar recursos humanos e recursos físicos, como infraestrutura e tudo mais. Quando eu falo dos recursos humanos, ou seja, das pessoas que formam as equipes, eu preciso, enquanto líder, enquanto gestor, fazer o tal do exercício de empatia. E não apenas como líder e como gestor. Você, como componente de uma equipe, você também precisa fazer o exercício de empatia de forma constantemente. Tá, professor, pera lá. O que é essa tal de empatia? Calma, eu vou explicar. Empatia é o seguinte: quem exerce a empatia, ela percebe, ela tem aquela sacada, sabe? Das dificuldades que o outro está passando, ou que a própria equipe está passando. Então, pela perspectiva de um líder ou de um chefe, se ele faz o exercício empático adequado, ele consegue perceber as dificuldades que podem estar acontecendo com determinadas pessoas daquela equipe ou com a equipe como um todo. Então, ao perceber essa dificuldade, você está se colocando no lugar do outro para ajudá-la. Você não vai, deixa o pessoal se virar aí que eles vão dar o jeito deles. Não faça assim. Não faça assim que você está aumentando o risco de não conquistar os seus objetivos. O segundo ponto é a abertura para admitir que há uma limitação para entendimento. Sim, porque às vezes você não entende muito bem. Às vezes você tem dificuldade para entender esta ou aquela determinação, aquele objetivo, aquelas metas que ali estão colocadas. E isso é natural. E se você simplesmente deixa para lá, não se preocupa com isso, você não admite que não entendeu, então você corre o risco de fazer a coisa errada, de se dar mal. Então, se você não entendeu, não tenha vergonha. Pergunte. Pergunte. Diga, olha, eu não entendi. Não tem problema nenhum. Ninguém vai te crucificar por causa disso. E, para te tranquilizar ainda mais, se você não entendeu bem, a responsabilidade para isso não é sua não, viu? Se você não entendeu bem, a responsabilidade para isso é de quem traçou as metas e os objetivos e em quem as comunicou. Porque é responsabilidade desta pessoa de comunicar de forma tal que todos entendam. Então, se você não entendeu, não se sinta culpado, não se sinta culpada. A responsabilidade não é sua, e sim de quem comunicou. O terceiro elemento, tolerância. Tolerância por parte de quem? Por parte de quem vai esclarecer. Esclarecer o que foi alinhado com a equipe. Porque é importante, né? Você ter essa tolerância para explicar de um jeito diferente, usando artifícios, utilizando exemplos, utilizando até ilustrações, se necessário for. Sabe aquela pergunta, entendeu ou quer que desenhe? Se alguém perguntar isso para você, você pode dizer, por favor, desenha para mim. Sim, porque às vezes com o diagrama você consegue entender melhor do que com um monte de palavreados. O outro elemento são essas reuniões de alinhamento sempre que necessário. Reunião de alinhamento é você revisitar o plano, dar uma olhada geral no planejamento, checar se o entendimento de todo mundo está adequado. Então essas reuniões periódicas servem para isso. E essas reuniões elas funcionam bem se a relação humana dentro dessa equipe for boa. Porque se tiver aquela relação desgastada, com uma pessoa querendo puxar o tapete da outra, o pessoal todo com disputas tolas, às vezes disputas de ego, às vezes disputa de preferências desta ou daquela tecnologia, desta ou daquela forma de fazer as coisas, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso só vai gerar desgaste e problema dentro do seu projeto, dentro do seu trabalho. O próximo elemento é o elemento do acompanhamento permanente da execução. Aqui, é claro, está no papel do líder ou do gestor responsável acompanhar permanentemente a execução. Não é aquele cara que pega e joga para a equipe o que tem que ser feito e cruza os braços, lindo e formoso, e deixa o pessoal lá se virar. E aí, no final do prazo, ele vai lá e pergunta, e daí, terminaram?
E aí o pessoal diz, não, veja, tivemos problemas, etc, etc. Aí ele, agora que vocês vêm me dizer isso, então acompanhamento permanente da execução. Para quê? Para caso aconteça algum desvio, haja tempo de corrigir o caminho, de prover recurso, de realinhar, de dar novas instruções, de até ajustar a equipe se for necessário. De outra forma, se você deixar apenas para verificar lá no final, aí não tem o que fazer. Aí já acabou o tempo, já esgotaram seus recursos, não tem milagre, né? Outra questão que tem que ser considerada também ainda nesse viés é sobre a cobrança programada dos resultados parciais. Ou seja, como todo plano dentro de um planejamento, você estabelece, vou usar um nome bonito agora, você estabelece milestones, os pontos de checagem, os pontos de verificação. São datas que você marca lá no teu calendário, e nessas datas específicas você verifica se aquilo que foi combinado até aquela data foi cumprido ou não e por quê. E aí, com isso, você tem tempo de corrigir os rumos que o projeto está tomando e que o trabalho da equipe está se desenvolvendo. Se você não fizer isso, corre o risco de ter surpresas. Agora a questão aqui é como é que você cobra isso para não prejudicar as relações humanas que foram construídas. Porque, veja, se você chega lá, começa a dar de dedo, começa a usar palavras de baixo calão às vezes, ou falar de forma muito rude com as pessoas, dando a entender que elas são irresponsáveis, incompetentes, que não estão fazendo as coisas que precisam ser feitas, isso não vai ajudar em nada. Isso vai desgastar, corroer, destruir as relações humanas que ali foram estabelecidas. Então, ao fazer uma cobrança, você não pode prejudicar as relações que já foram construídas. Há formas e formas de cobrar. Você pode simplesmente fazer vou usar uma nova palavra bonita, o follow-up, que nada mais é do que o acompanhamento da evolução e do avanço dos trabalhos, com o intuito de realmente verificar. Verificar. Como é que estamos? O que fizemos? O que falta? Por que não conseguiu? E aí você vai fazendo isso de uma maneira tal que ajude a todos. E o outro ponto aqui é respeitar os limites de cada um, animando sempre as pessoas a persistir na busca de suas metas. Sim, porque às vezes a pessoa tem dificuldade, ou ela não se engaja muito bem na equipe, ou às vezes ela está realmente mal. Somos todos humanos, de repente a pessoa está com alguma dificuldade e ela está com pouco foco, ela está com algum problema de saúde, ela está com, enfim, problemas. E isso está afetando o desempenho dela no trabalho. Então, cabe ao gestor, cabe ao líder respeitar esses limites e animar as pessoas para que elas persistam na busca das metas. Se ela persistir, ela vai conseguir, porque ela não está sozinha. Ela está numa equipe que tem um líder, um chefe, que está ali para ajudar, para conquistar e superar esses desafios. Para que aconteça o atingimento de resultados, a gente precisa pensar no compartilhamento de metas que sejam execuíveis e razoáveis. Aquele gestor, aquele líder, chefe que chega e coloca aquelas metas impossíveis, não adianta. É impossível, o nome já está dizendo. Você vai colocar para o time uma possibilidade de algo que não é execuível. Aí tem gente que vem dizer, não, mas eu coloco essas metas impossíveis porque eu miro a minha flecha no sol para acertar a lua. Cara, isso é uma comparação tola, isso não funciona. Na organização não é assim que funciona. Você tem que pensar em metas que sejam execuíveis e razoáveis, porque senão você vai comprometer recursos, vai comprometer a sua equipe, vai comprometer a sua empresa de repente. E vai gerar, sabe o quê? Um desgaste nas relações humanas que é, muitas vezes, irrecuperável. Então, tem que considerar sempre essa questão que a gente chama, vou usar outro nome bonito, a conjuntura. O que é a conjuntura? A conjuntura é como é que as coisas estão. O mercado está bom? As vendas estão acontecendo? As contratações estão se desenvolvendo? Ou está tudo parado? A economia está estagnada? A conjuntura está como? Ela está boa, favorável? Ou ela está ruim, está contra? Então você tem que considerar tudo isso, porque senão você traça uma meta que é impossível. E, é claro, né? Com isso tudo você vai conseguir elevar o nível de maturidade da própria equipe e da organização como um todo. É assim, passinho a passinho, pouquinho a pouquinho. Não é colocando metas impossíveis e brigando com todo mundo que você vai conseguir, viu? E aqui, gente, então qual é o grande desafio? O desafio aqui é estabelecer um processo de comunicação que seja eficaz para toda a equipe,
mantendo as relações de confiança sólidas o suficiente para fortalecer a equipe e alcançar objetivos. Esse que é o grande mote, esse que é o grande motivador do processo de relações humanas dentro das equipes de trabalho. E aí, considerando isso tudo, os problemas comunicacionais, eles deixam de existir, porque todos estarão à vontade para dizer que precisam de ajuda, para dizer que tem novas formas de fazer as coisas que estão sendo feitas, que todos estão engajados no mesmo objetivo, então todos estão buscando cumprir as metas de forma adequada. Aí tudo funciona muito bem, que nem um reloginho suíço. Tá bom, gente? Ficamos por aqui com este vídeo. Você tá gostando, né? Tá curtindo? Eu tô vendo. O pessoal tá acompanhando. Mas, é claro, não custa lembrar. Me ajuda a divulgar. Compartilhe aí esse link dos vídeos todos, de toda esse playlist, nas suas redes sociais, lá no teu Facebook, no teu LinkedIn, no seu Twitter. Usa as redes sociais para me ajudar a divulgar esse trabalho que eu estou fazendo aqui com tanto carinho para todos vocês. Afinal de contas, relações humanas no ambiente de trabalho é algo apaixonante, é mesmo. E é por isso que eu estou aqui comunicando tudo isso para vocês com tanto gosto e com tanto carinho. Um grande abraço para vocês e até breve.